Mais uma edição do 12 Minutos de Sabedoria. E eu convido você. Hoje nós vamos continuar falando sobre 7 ferramentas proféticas. Acabei de lançar esse livro, tá lá no Amazon.com. Você pode ler. Tá no Kindle ainda não tem o físico, mas você já pode desfrutar. O que é os 7 ferramentas proféticas pela unidade da sua família? São versículos estratégicos que eu usei e eu declarava para minha família. E eu quero trazer eles assim, ó, quentinhos. Versículos que por anos queimava dentro de mim e eu declarava em alto e bom tom dentro da minha casa. Então eu quero trazer esse conteúdo para que você possa de fato ter o lar que você sempre sonhou. Eu costumo perguntar: você já desenhou num papel por escrito o lar que você almeja? Talvez você nem fez isso ainda, então comece por essa etapa. Primeiro você precisa saber qual é o tipo de marido que eu quero, qual é o tipo de esposa que eu quero, qual é o tipo de filho que eu quero. Será que eu de fato tenho feito a minha parte? Pergunte isso, que um dia eu tive que perguntar. Sempre falo sobre isso. Se eu quero um homem que seja um rei, eu preciso me portar como uma rainha. E a rainha veio para servir o rei. Então, se você tem feito isso com excelência, quando eu digo servir, gente, é muito mais do que colocar uma mesa, muito mais do que servir, né, com outras coisas. Mas é a gente olhar para ele com a admiração que ele merece, que ele precisa. O homem precisa ser admirado. Se a mulher não entendeu isso ainda, já volta nessa etapa e comece a pedir a Deus para que você possa admirar. Deise, mas eu não consigo admirar ele ainda. Eu já tive essa etapa também. Mas quando você busca no Senhor, cura suas emoções e entende que ele te leva para mais perto de Deus, aí fica tudo mais fácil. Então faça isso. Peça para o Senhor te dar olhos, ouvidos, boca e até olfato e toque, para que você sinta o cheiro de Deus nele. Não espere um Deus descer do céu, mas Deus já colocou aí do seu lado, seu marido, a sua esposa, seus filhos. Eles são a primeira essência do evangelho. Tem muita gente querendo cuidar de muita gente lá fora, mas não começou nem a cuidar dos de dentro. Essa foi eu um dia e por isso que esse livro nasceu no meu coração, que eu clamei ao Senhor para que eu pudesse cuidar de fato da minha família. Então vamos lá. Capítulo 3 desse livro eu falo sobre o poder da língua e eu vou ler um versículo para vocês aqui. A língua é um pequeno membro, mas gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Pode ser um bosque enorme. Se eu jogar um palito de fósforo, eu posso incendiar todo aquele bosque. E a nossa língua, aqui a palavra de Deus lá em Tiago 3,5, refere-se a isso, que de repente é uma coisa tão pequena e pode acabar com algo tão grande. Né? Então a gente precisa dessa analogia todos os dias. E eu trouxe aqui alguns passos práticos, né? Reserve um momento para refletir sobre as suas palavras nas últimas 24 horas. Pergunte-se: minhas palavras edificaram ou derrubaram a minha casa? Eu costumo dizer algo bem sério. Quando você sentar com alguém e essa pessoa sempre fala mal do esposo ou da esposa e não vê e não olha para ela, desconfie dessa pessoa, né? E comece a analisar. Será que de fato essa pessoa tem tanto problema assim? Pense nisso, né? Porque é muito fácil olhar para o outro, olhar para o cônjuge, olhar para, mas não olhar para si mesmo. Então eu quero convidar aqui você que está assistindo esse vídeo é para você. Não pense, ah, meu marido podia estar ouvindo, meu marido usa a língua dele errada. Ah, minha esposa que usa a língua dela errada. Não, 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 não. Primeiro estamos aqui, ó, tete a tete, olho no olho, eu e você. Primeiro essa palavra é para você. Eu gostaria que você abrisse a sua boca dentro da sua casa e profetizasse. E analise, né? Será que as palavras que você falou edificam a sua casa? Ou será que derrubam? Pense nisso. Então, pense mais aqui, ó, analise isso. Falei com paciência e amor ou fui ríspido e crítico?
Gente, a lei de Losada nos ensina, eu falei isso no vídeo anterior. Se a gente fizer 3 elogios, a gente consegue um feedback positivo para uma mudança. Então, 3 elogios, 3 coisas que edifica ele ou ela, ou seus filhos, você vai dizer algo bom. O que que ele tem de bom? Ah, Deise, eu não consigo ver mais nada de bom. Ah, tem. Quando você conheceu ele ou ela, quando tinha muita coisa boa. Então eu quero que você volte a olhar com essa mesma essência do dia que você se apaixonou e comece a pensar: o que que será que ele tem de bom que me atraiu? Comece a resgatar esse amor de volta. Comece a dizer, profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Senhor, renasça esse amor de novo. Renasça aquilo que um dia foi vida. Eu olhei e vi o Senhor nele, vi o Senhor nela. Então comece a pedir. Então a sua língua fale com paciência e amor, frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Será que você tem manifestado os frutos do Espírito? Por muitas vezes eu não manifestava, mas eu queria resultados do Espírito. Gente, é incoerente. É muita incoerência você dizer uma coisa e colher outra. Você precisa falar aquilo que edifica, dizer aquilo que edifica, trazer a essência disso para depois você colher os frutos. Não queira colher frutos antes da hora. Deus não trabalha dessa maneira. Eu até já tentei. Confesso para vocês que eu queria na murmuração, eu queria na ignorância. Essa foi eu. Queria quebrando as coisas para chamar a atenção, para ver se tinha alguma mudança. E acredite, nunca ia acontecer essa mudança, porque eu precisava primeiro mudar. Então, evite gritos e tons de voz agressivos. Use palavras de afirmação diariamente, elogio, gratidão. Meu marido trabalha fora e muitas vezes eu mando mensagem para ele e falo como eu admiro o quanto você faz pela nossa família. Às vezes seu marido tem se dedicado, tem feito tanto e você sequer lança uma palavra para dizer o quanto ele tem esforçado para você incentivá-lo. Incentive ele para que ele faça com amor, não como uma obrigação, como você impusesse alguma coisa que ele é obrigado a fazer isso, porque não é. Porque se ele quiser sair de casa, ele vai sair, ela vai sair, vai ter outra vida. Então pense nisso, mas eu costumo dizer que eu comecei a profetizar sobre a vida do meu marido e chamar à existência o milionário que habitava nele. Eu falei, gente, eu casei com um homem que eu casei com um homem que tem poder do milhão, de prosperar. Então, eu não sei qual área que você precisa. E hoje eu tenho visto meu marido, um empresário aqui nos Estados Unidos, tem sido um mantenedor da nossa casa com excelência. Mas é as palavras que eu lancei lá atrás. E o que que eu disse antes? Eu sempre falava assim, pode parecer brincadeira, mas eu falava assim, eu sou uma mulher cara. Então eu preciso de um homem que fature muito dinheiro. Pode parecer brincadeira, mas eu fazia isso, era o que eu falava. E ele acreditou nisso. E ele tomou isso como verdade. E logo que virou uma verdade para ele, ele se movimentou. Então você tem o poder de gerar, né? Resolver conflitos. Como que você resolve conflitos? Com respeito, sem acusações ou culpas ou ao contrário? Tudo que eu trago aqui, gente, foi coisas que eu mudei, que eu era essa que trazia acusação. Eu era essa que trazia conflitos em vez de resolução. Quem é você hoje? Quem é você dentro da sua casa, no seu ciclo de amigos? Quem é você? É aquela que traz unidade, que traz respeito, ou aquela que acusa aquele que acusa? Eu gostaria de fazer essa reflexão com você e que você pensasse: eu tenho sido profetisa e profeta dentro do meu lar. Eu tenho sido esse. Trazer essa consciência nem sempre é fácil, mas vale a pena. Por vários anos consecutivos eu mantive essa presença de fé, porém teve épocas que eu falo que nós somos igual a batida do nosso coração. Teve épocas que eu estava em baixa.
Teve épocas que eu não estava bem, porém, uma coisa eu te falo, em todos os tempos que eu estava bem ou não, a palavra de Deus reinou dentro da minha casa. E foi pelo sustento da palavra que eu ainda permaneço casada. Porque se eu tivesse me distanciado da palavra no momento que veio os desertos no meu relacionamento, com certeza eu já teria partido para outra e teria sido muito pior. Então hoje eu tenho realmente o casamento que eu tenho profetizado. Deise, mas você não tem desavenças mais? Tenho, com certeza, só que eu resolvo assim, ó. Eu não fico patinando igual eu ficava muitos e muitos anos. Muito tempo remoendo aquilo. Não, vira a página. Aprende a perdoar, porque quantas vezes você precisou do perdão? Eu não sei você, mas eu por várias vezes. Então eu coloquei aqui um tempo de oração. Ore em família pedindo que Deus transforme o coração e a língua de cada um da sua casa. Eu vivi isso, gente, aqui em casa. Eu era aquela que tinha a língua solta e o marido também. Então a gente se ofendia muito, desnecessário, sabe por quê? Nós tínhamos vícios emocionais de não sabermos ser amados. Até que eu descobri, falei, gente, eu nasci para ser amada. E eu comecei a dizer: eu não aceito mais essas agressões verbais comigo. E hoje eu tenho esse posicionamento muito sério. Quando ele sai um pouquinho da linha, eu falo: opa, eu não aceito mais você trazer essas palavras duras sobre mim. Essa não sou eu e esse não é meu marido. Então pode voltar atrás, peça desculpas, porque esse homem já morreu. E aquela mulher que sujeitava a essas palavras também não existe mais. Porque quando vinha essas palavras também ia palavras de ofensas, palavras malditas até. E hoje, para a glória de Deus, a gente tem desfrutado desse novo tempo. Então, seja profeta na sua casa, analise esse versículo de hoje e reflita o que tem saído da sua boca, o que a sua língua tem proferido. Deus abençoe. 12 minutos de sabedoria. Deixe seu link, seu like, deixe seu comentário. Se fez sentido para uma outra pessoa, compartilhe esse vídeo. Ajude a distribuir esse conteúdo, que eu tenho certeza que nós vamos levantar lares fortes, firmados no Senhor e curados emocionalmente.